poder do ambiente é a mensagem de hoje. E é interessante porque a gente aprende sobre o poder do ambiente quando a gente vai receber um convidado. É difícil uma mulher que sabe que tem um convidado a caminho da sua casa não se preocupar em preparar a sala para receber bem. A gente quer pegar os melhores talheres, a melhor louça, a gente quer esconder a bagunça debaixo de todos os lugares que a gente puder, porque tem uma visita a caminho. A gente limpa o banheiro, deixa tudo organizado. Se você vai receber uma visita que vai dormir na sua casa, você vai preparar o quarto, você vai organizar tudo para receber uma visita. Mas é interessante porque aprendemos esse princípio em relação a preparar um ambiente para pessoas, mas nem sempre entendemos a força desse princípio quando a gente fala a respeito de prepararmos ambientes para receber os nossos milagres. Eu acredito, irmão, que um dos motivos pelos quais Deus estabeleceu um tempo de gestação para um ser humano durar 9 meses é único e simplesmente para que a gente seja preparado para receber o milagre que está por vir. Tem muitas outras espécies que Deus estabeleceu tempos diferentes de gestação. Tem animais que são gerados em 3 meses, outros em 6 meses, são tempos diferentes. E eu creio que um Deus que estabeleceu tudo que existe em 6 dias poderia ter estabelecido a gestação da mulher também em menos tempo. Alguém crê nisso? Diga amém. Você poderia receber a notícia que está grávida e em 30 dias o seu filho nascer. A questão, guarda isso aqui, a questão não é se a natureza de Deus precisaria de mais tempo para gerar uma vida. A questão é se você se tornaria mãe em menos tempo para receber um milagre. Se um menino se tornaria pai em menos tempo para receber um milagre. Sabe, eu acredito que o tempo que Deus estabelece para que uma arca seja construída não é o tempo que Deus precisava para construir uma arca, mas era o tempo que Deus usou para construir um Noé. A gente olha o dia em que Davi foi ungido e o dia em que Davi assume o trono. Existe um delay, existe um tempo, existe um espaço, existe uma lacuna, existe uma janela temporal. Mas eu não acredito que Deus não poderia ter pego Davi do dia em que ungiu e no dia seguinte colocá-lo sobre o trono como rei. Mas o tempo que Deus leva não é para fazer com que Davi acesse o trono, é fazer com que Davi esteja pronto para reinar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente vê um sonho dado por Deus para José enquanto menino, mas a gente vê um José que já é maduro e homem, assumindo um lugar de governo. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitas coisas que a gente não viveu, acessou, experimentou, porque a gente ainda não preparou ambientes para receber aquilo que Deus quer derramar. A gente precisa entender que quando existe um tempo de seca, mas os campos não estão prontos, é porque a ausência da chuva não é punição, é zelo. Deus ainda está aguardando você preparar alguns ambientes para receber aquilo que Ele quer derramar. Deus ainda está esperando você preparar alguns lugares para receber aquilo que Ele quer derramar. Tem áreas da nossa vida que a gente não preparou e pergunta para Deus por que ainda não aconteceu. E Deus está dizendo para alguém nessa manhã: quando você estiver pronto para receber, os céus já estão prontos para derramar. Irmão, alguém está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Eu vim aqui nessa manhã para declarar que preparar o ambiente para o novo de Deus é o primeiro passo de fé que eu preciso dar, porque preparamos um ambiente mesmo sem termos os milagres ainda como sendo palpáveis. Você prepara o enxoval do seu filho, você prepara o quarto para o seu filho, você escolhe a decoração do quarto, você escolhe detalhes, mas você ainda não pode pegá-lo nos braços, você ainda não sabe os olhos que ele tem, você ainda não pôde beijá-lo, mas você preparou um ambiente para recebê-lo. E se Deus disse algo para você? E se Deus prometeu algo para você? Qual é a dúvida em relação à fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas? Se a gente só se prepara para receber quando acontece, isso é uma expressão de incredulidade, porque a partir do momento que Deus falou que vai acontecer, eu preciso tratar as coisas que não são como se já fosse. Eu preciso tratar aquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Irmão, tem gente aqui que recebeu de Deus uma palavra que você vai prosperar nos negócios. Você não consegue ser fiel no pouco e está esperando que Deus te transforme fiel quando estiver sobre muito. Tem gente aqui que recebeu uma palavra que vai ser usado como boca de Deus nas nações, mas ainda não terminou de ler os 4 evangelhos, ainda não se dedicou e não se debruçou à palavra da fé. Você está esperando que Deus use o que você não está abrindo espaço para Ele derramar. Se Deus te deu uma palavra, você precisa preparar um ambiente para o novo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Tem um pastor na Califórnia que diz que
A maior tragédia da vida de um cristão é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Você precisa preparar um ambiente para o novo. Igreja, olha para mim, recebe esse nome de Jesus. Você precisa preparar um ambiente para o novo. Produção, se puder, desliga, sai de todos os retornos. Tá uma dança aqui no palco hoje. Deixa só o meu início, por favor. Eu estou me ouvindo 2 ou 3 vezes quando eu falo. Você precisa preparar o ambiente para o novo. E eu quero te levar à luz da Bíblia a perceber muitas vezes em que Deus estabeleceu o novo, mas antes Ele estabeleceu um ambiente para receber o novo de Deus. A gente vai para Gênesis, o princípio de todas as coisas, para a criação. E a gente percebe Deus preparando o jardim antes de revelar a criação. Deus prepara o ambiente, Ele estabelece o clima, a separação do dia, Ele estabelece a porção seca e a porção molhada, Ele estabelece os limites do mar e os limites da terra, Ele estabelece a luz solar, os luminares, Ele estabelece todas as coisas que existem quando nada existia. Mas no 6º dia, quando o ambiente está pronto, o homem é colocado lá. Você consegue imaginar se Deus tivesse invertido essa ordem, se Deus tivesse feito o homem antes de fazer o ambiente que receberia o homem? Eu não imagino Adão flutuando no espaço enquanto espera Deus preparar o ambiente que vai recebê-lo. Agora minha pergunta é, se Deus não deixou a sua criação flutuando enquanto preparava o que iria recebê-lo, por que você imagina que alguns milagres vão ser enviados por Deus e vão flutuar enquanto vão esperar você preparar o lugar que vai recebê-los? Você precisa preparar um ambiente. Quando ele estiver pronto, você vai dizer: Jesus, pode enviar chuva porque os campos estão arados. Senhor, pode enviar chuva porque estamos prontos. Jesus, pode enviar, derrama a tua bênção, abre portas de milagres. Os celeiros estão prontos. Malaquias 3 diz: olha, façam prova de mim se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas, de tal maneira que não terão aonde armazená-los. Irmão, a Bíblia diz que a medida de Deus é o transbordo, ou seja, o ambiente que você prepara para receber, pega isso aqui em nome de Jesus, ainda não vai ser suficiente para a medida que Deus quer derramar. Então a Bíblia está dizendo que se você preparar celeiros, ainda assim os celeiros que você tem não comportarão a medida que Deus quer derramar. Mas isso não é uma desculpa para não construir celeiros, porque se você não tem nenhum celeiro, a medida de Deus nem começa a ser derramada. Deus não vai prosperar uma semente que você não semeou. Deus não vai encher um celeiro que você não preparou. Deus não vai fazer algo que você não está pronto para receber. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Agora, quando você prepara uma medida, Deus transborda além da sua medida. Ele prepara uma mesa na frente dos inimigos, e a Bíblia diz que o nosso cálice Ele faz transbordar. Mas olha que interessante isso, você está comigo? Essa mesa que o salmista fala não foi preparada pelo salmista, foi preparada por Deus. Então esse cálice que o salmista fala não foi o salmista quem colocou, foi colocado por Deus. Então o próprio Deus, antes de derramar sobre ele o novo, estabelece um ambiente para receber o que Ele ainda vai fazer. Irmão, a Bíblia poderia dizer: de pé diante dos meus inimigos eu recebo a dupla honra de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor preparou uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus está te pedindo para preparar mesas, e é Ele que derrama o transbordo sobre elas. Ele está te pedindo para construir celeiros, e é Ele que vai abrir as comportas do céu sobre os celeiros. Deus está te pedindo para preparar um ambiente para receber o novo, mas é Ele que vai fazer uma medida infinitamente maior do que tudo que você já pediu ou pensou, porque Deus não vai encher o ambiente que você preparou na medida que você preparou. Ele vai transbordar, porque não é só sobre você, é sobre quem conecta com você, é sobre quem te cerca, é sobre quem te serve, é sobre quem está perto, é sobre quem está próximo, é sobre a tua família, é sobre os teus filhos e os filhos dos seus filhos. A medida de Deus não é como a nossa. Nós nos movemos para suprir necessidade. Os céus não se movem por necessidade. Não há limite nos céus. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Estamos pensando no auditório maior, Deus já está pensando em estádios. Estamos pensando em mais de um estádio, Deus já está pensando em estados, porque não há nada que o homem sonha que seja superior àquilo que Deus já sonhou para você. Alguém está comigo? Diga amém. Alguém está recebendo algo nessa manhã?
Declare comigo, diga: eu preciso preparar o ambiente para receber o novo de Deus. No princípio, Deus estabelece um jardim, e aí então Ele coloca o homem. Aí o homem peca, somos desconectados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus por causa dos nossos maus procedimentos e pensamentos. E aí Deus quer habitar de novo no meio do povo. O que Ele pede? Para que construam um tabernáculo. Novamente Deus prepara um ambiente para se mover no meio do povo. A gente vê um momento em que a terra ela está tão envolvida com o pecado, os homens se tornaram tão maus, que Deus olha para a criação, tem repúdio e vai resetar a criação. Ele chama Noé e pede para Noé construir um ambiente. E o ambiente que Noé se dedica para construir é um ambiente que vai salvar a sua família. Todo mundo que eles conheciam deixou de existir. Quando eles saem da arca, precisaram reconstruir a partir das ruínas. Mas por que eles ainda estavam de pé? Porque construíram um espaço para o novo de Deus. A gente olha para a história de Davi. Eu preguei um pouco sobre isso na mensagem O Poder da Entrega. Se Deus te fez homem, entregue como homem. Se Deus te tornou rei, entregue como rei. Davi, enquanto era pastor de ovelhas, se ele quisesse entregar algo poderoso para Deus, o máximo que ele poderia fazer era reunir algumas ovelhas gordas e oferecer como uma oferta para Deus. Mas quando ele se torna rei, ele precisa agora oferecer algo à altura de um rei. E a Bíblia diz que quando Davi ele tem consciência de tudo que ele está vivendo, ele fala: não é justo, não faz sentido que eu habite em meio a um palácio e a presença de Deus esteja numa tenda. E ele começa a sonhar na construção de uma casa para Deus. O sonho é de Davi, mas a execução fica com seu filho Salomão. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Ele constrói um espaço para a glória de Deus. A gente olha para José. José recebe uma direção de Deus. O sonho que foi dado a Faraó falava a respeito de um período de 7 vacas gordas, ou seja, um período de 7 anos de fartura, mas em seguida viria um período de 7 anos de escassez e seca. Então o que José faz no início do seu período de governo? Ele prepara um espaço para guardar sementes. José governa e compra tudo que existia na época, inclusive todos os homens, todas as terras, todos os gados, tudo que existia, porque no período em que ninguém estava preparando ambientes, José estava construindo celeiros. Lagoinha, olha para mim, igreja, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Você precisa, nos próximos dias, parar para lembrar de promessas que Deus te fez e ainda não se cumpriram, coisas que Deus te falou e ainda não aconteceram. Você precisa sondar se existe em você alguma falta, se existe algum ambiente que ainda não está pronto para receber o que Deus prometeu para você, porque na hora em que o ambiente estiver estabelecido, eu te garanto, o novo de Deus vai ser derramado. Tem coisas que Deus está segurando por zelo, não é punição. Tem pessoas que Deus ainda não deu prosperidade porque a sua mentalidade ainda não foi redimida. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Uma mentalidade redimida é tão poderoso que a Bíblia chega a estabelecer como uma condicional para experimentarmos a vontade plena de Deus. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que enquanto a minha mentalidade não é redimida, eu não estou pronto para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, eu acredito que tem muitas áreas da nossa vida que, por não terem sido redimidas, pela nossa mentalidade ainda ser carnal, não recebemos o transbordo de Deus. Guarda isso aqui: a medida de Deus sobre um homem carnal gera morte, não gera vida. Você quer um exemplo? Se Deus dá governo para um homem carnal, o governo que ele recebe não vai levá-lo para um lugar bom, vai levá-lo para um lugar ruim. Autossuficiência, arrogância, prepotência. Se Deus derrama prosperidade sobre alguém que não tem uma mentalidade redimida, esse transbordo financeiro não vai levar ele para um lugar bom, vai levar para um lugar ruim. Essa pessoa vai querer conquistar para mostrar para quem feriu o que conquistou. Ele vai crescer por comparação para mostrar quem estava na sua origem, o lugar onde ele está estabelecido. Ele vai querer comprar coisas por comprar, ele vai querer se mover só por consumismo. É por isso que tem muitas áreas da nossa vida que ainda não recebemos um toque de Deus, porque Deus está esperando que
que o espaço seja aberto para que o novo seja derramado. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Porque existe uma promessa que diz que se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado. É porque se na medida que eu tenho eu consigo ser fiel, quando vier a medida de Deus eu vou conseguir permanecer fiel. Mas se na medida que eu tenho eu não consigo ser fiel, imagina quando vier a medida de Deus, eu vou continuar infiel. A gente acha que o transbordo de Deus muda a gente, mas na verdade é quando a gente permite ser mudado que vem o transbordo de Deus. Tem muita gente dizendo: não, quando eu prosperar eu vou ser generoso. É por isso que você não prospera. Você precisa ser generoso porque é generoso, e porque você é generoso vem a prosperidade. Provérbios 11:25: o generoso prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Pastor, sua visão é tão extraordinária. Olha o que a igreja está vivendo. Não, irmão, não é sobre visão extraordinária, é sobre temor. Eu acredito, eu creio até os ossos, que se abrirmos espaço para o novo de Deus, o novo de Deus vem. A gente está com o auditório 4 aqui funcionando aqui do lado. Ontem teve Legacy aqui, Legacy Arena. Hoje às 18 horas a gente vai estar aqui com um culto lotado de famílias, e vão ter centenas, milhares de adolescentes aqui cultuando. Aí vai ter gente que vai falar: pastor, você não acha que tá bom? Eu acho é pouco. Eu já estou sonhando com a Arena 5, com a Arena 6, porque eu creio numa igreja que vai ser o celeiro de um avivamento nacional. Se abrirmos espaço para o novo de Deus, o novo de Deus será derramado. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã? Aleluia. O novo de Deus, irmão, são como estufas no meio do deserto. Se você for a Israel, eu tive em Israel, e uma das coisas que mais me impactou: uau, 19 mil famílias online com a gente agora. Você vê no meio de um lugar com tanta escassez de água, tanto recurso e riqueza. Eu devo pregar sobre isso nas próximas semanas, o poder do deserto. Como é possível? Eles desenvolveram tecnologias de dessalinização que são extraordinárias. Eles desenvolveram tecnologias de irrigação que são extraordinárias. Então você vê oásis construídos no meio do deserto. Você sai daquela estufa, é um cenário inóspito, infrutífero, escasso. Você entra na estufa, tem vida, tem fruto, tem verde, o cheiro é diferente, a atmosfera é diferente. Por quê? Porque o ambiente é diferente. Sua casa pode ser como um jardim fechado, um lugar onde Deus habita. Pode ser um lugar onde palavras de bênção são liberadas. Pode ser um lugar onde a paz que excede todo entendimento se move. Ou pode ser um cárcere, um inferno. Sua empresa pode ser um lugar de vida, de transbordo, de prosperidade, de recursos, de mover de Deus. Ou pode ser uma penitência para quem trabalha lá. Pode ser um lugar que as pessoas na sexta-feira celebram porque estão saindo, e na segunda-feira vão quase chorando porque tem que estar. A igreja, irmão, pode ser um lugar em que a gente impõe religiosidade e obriga pessoas a estarem, porque senão irão para o inferno. Ou pode ser um lugar onde Jesus se revela de uma forma tão cheia de graça que as pessoas estão porque querem ir para o céu. O ambiente que você estabelece determina muito do seu destino profético. Ambientes de paz geram paz, ambientes de vida geram vida, ambientes de milagres geram milagres. Mas se a gente cria um ambiente de escassez, a gente vive escasso. Irmão, a gente tem uma corretora de seguros familiar quase 30 anos, e por um período eu trabalhei lá e fui sócio do meu pai, e a gente lidava com todo tipo de cliente, mas um cliente especial me chamou a atenção, porque era um dos clientes mais ricos que a gente tinha e era um dos caras mais pobres que eu já conheci. Ele tinha medo de empobrecer, e por ter medo de ficar pobre, ele era pobre. Ele tinha muito dinheiro, mas o carro que ele usava era um carro muito velho. Ele tinha muito dinheiro, mas o lugar que ele morava era um quarto alugado dentro de um hostel. Ele comia mal, ele vivia mal, ele morava mal, ele tinha uma vida ruim por medo de perder tudo, e por conta disso ter uma vida ruim. Uma mentalidade escassa cria um ambiente de escassez. Agora, eu conheço pessoas que têm pouco, mas são extremamente generosas, e por conta da sua generosidade no pouco, Deus tem prazer de colocá-lo sobre o muito. Mas é a mentalidade
de transbordo, que gera um ambiente de transbordo, que estabelece uma vida de transbordo. Você está comigo? Se você for olhar o saldo da nossa conta e for olhar as coisas que a gente faz, você vai falar: esse pastor ou é um péssimo gestor ou ele é maluco. Na verdade, nenhum dos três. Eu decidi caminhar debaixo de uma palavra. Então criamos um ambiente de fé, e quando você cria um ambiente de fé, você se move pela fé, vive pela fé e vive os frutos da fé. Irmão, não faria sentido a gente fazer uma obra que a gente fez com o saldo que a gente tinha. Ainda não faz sentido, mas quando você olha os frutos, você fala: não, a gente precisa caminhar por fé. Vamos provocar milagres por fé, viveremos pela fé, vamos escorar a nossa história pela fé, porque a Bíblia fala a respeito dos heróis da fé, e tudo que viveram a partir da fé. Se você vive a partir de uma semente natural, a sua colheita sempre vai ser natural. Quando eu falo de semente, não é sobre recursos só que eu estou falando, não, amém? É sobre tudo. Se você quer ter uma jornada racional, seus frutos vão ser racionais. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Uma das maiores incoerências do povo de Deus é querer ter uma construção de vida racional e esperar viver coisas sobrenaturais, porque o sobrenatural está acima do natural. Não dá para você querer viver de forma cartesiana e querer colher algo que é do céu. Não dá. Ou você crê a partir de uma palavra de Deus e colhe uma medida de Deus, ou você crê a partir de uma medida natural e vai viver uma colheita natural. Eu não sei você, mas eu quero viver uma medida de Deus, no tempo de Deus, na aceleração de Deus, na velocidade de Deus, porque a Bíblia diz que os frutos de Deus, eles são 30, 60 e até 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Então eu creio que todo tempo de secreto gera para mim uma autoridade que vai além do tempo que foi derramado. 1 minuto na presença de Deus não me torna 1 minuto mais maduro. 1 hora na presença de Deus não me dá 1 hora de sabedoria ou profundidade. Eu creio que a medida de Deus é infinitamente maior do que a minha. Então 1 hora na presença de Deus pode me dar anos de maturidade, sabedoria, revelação. As pessoas vão dizer: como pode alguém tão novo carregar tanta sabedoria? A sua resposta vai ser: eu criei um ambiente para a presença de Deus, e quanto mais eu tenho tempo com Ele, mais Ele acelera o meu tempo dentro do tempo dos homens, porque Deus não é como o homem é. Para Ele 1000 anos são como um dia exposto à presença de Deus. Ele pode te revelar o futuro, te apontar sobre caminhos que ninguém trilhou, Ele pode te mostrar coisas que ninguém viu, e aí você começa a caminhar no inédito de Deus. Alguns vão dizer: você é visionário, você tem uma visão fora do comum. Você vai dizer: não, eu tenho tempo com Deus, e o espaço que eu abri para o novo de Deus me fez acessar o que ninguém viu. Você vai caminhar no futuro e voltar para o presente para contar o que viu. Alguém está comigo? Diga amém. Fala com autoridade: eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Você tem um sonho de ir para Israel, mas nem tirou passaporte. Você tem um sonho de ter filhos, mas ainda nem gastou tempo pensando no nome que vai ter, se for menino e se for menina. Você quer ser empresário, mas ainda nem tem o nome da razão social. Vai pesquisar: qual é o KNAI da minha empresa? Qual vai ser? Qual a razão social que eu posso utilizar? Deixa eu dar 3 opções, porque quando o contador for abrir, pode ser que esse já esteja ocupado. Qual que é o imposto que incide no lugar que eu estou? É melhor um imposto sobre serviço nessa cidade? É melhor eu colocar a base da empresa nessa? Aí vão dizer: cara, você é maluco, você não tem nem dinheiro para começar. Você fala: então, mas eu estou preparando o ambiente para quando o recurso vier. O recurso tem que te encontrar pronto quando chegar. O problema é que a gente está dizendo: Deus, quando o recurso vier eu me apronto. Deus está dizendo: quando você se aprontar, o recurso vem. Faz sentido? Faz sentido? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Jesus. E eu falo com muito temor, mas sem falsa modéstia. Como igreja, eu posso falar com autoridade. Estamos vivendo isso. Irmão, eu lembro quando a gente começou Lagoinha, Miami. Só para você entender, quando nasce uma igreja, Lagoinha, não tem um budget inicial. As pessoas falam: pastor, quanto que a igreja enviou para você começar? Não tem budget. Você vai pela fé, se mantém pela fé, e se der errado é porque você entendeu algo errado. Então você pega a sua mala e volta para casa. Não tem garantia. Estamos garantidos por uma palavra de Deus. É por isso que em Miami, eu e a Kezinha, quando ela estava grávida do Benício, há 4 anos atrás, a gente foi despejado. Nem o meu pastor ficou sabendo. Irmão, eu não comuniquei para o meu pastor, eu não comuniquei nas redes sociais, eu não me vitimizei, eu vivi o processo
processo. Eu entendi que existia algo de Deus acontecendo, que queria nos forjar, porque quando você é forjado na falta, você está pronto para o transbordo. Você não se abateu na crise, você não vai se soberbecer no transbordo. Você não diminuiu quem é quando algo faltava, você não vai achar que é mais do que é quando algo sobrar. Alguém está comigo? Diga amém. E eu lembro que lá em Miami a gente fazia as coisas a partir de uma palavra, mesmo sem recurso. Eu já falei sobre isso aqui, a fita azul, blue tape. Eu construí uma igreja inteira com blue tape. A gente tinha 10.000 square feet na nossa igreja de Miami, e toda ela em um dia foi desenhada com blue tape. As pessoas iam visitar e falavam: onde é que vai ser o ministério infantil? O pastor falou: você está pisando aqui no berçário, ó. Chega para a esquerda, isso, ó, essa aí é a porta. Não, passa por aqui, pronto. Esse é o berçário. E do lado é a sala de tal idade. E do lado ali é a sala do music. Quando você desenvolve a habilidade de preparar um ambiente e começa a passear pelos seus milagres que ainda não são, eles passam a ser. Porque o recurso vem quando o ambiente está preparado para recebê-lo. Você está comigo? O recurso vem quando você prepara um ambiente para recebê-lo. O milagre vem quando você prepara um ambiente para recebê-lo. E é por isso que eu não creio que faz sentido fazermos promessas para Deus. Eu creio que faz sentido dependermos de promessas de Deus. O que significa eu fazer uma promessa para Deus? Eu falo para Deus basicamente o seguinte: Deus, se você fizer a sua parte, aí então eu faço a minha. Como que é uma promessa? Basicamente, Deus, se isso acontecer, eu vou orar tantos dias. Se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Deus, se essa porta se abrir. Irmão, uma promessa para Deus é uma promessa condicional. Estamos dizendo que se Deus fizer a parte dele, faremos a nossa. Mas isso não é a dinâmica da fé. A dinâmica da fé é tratar coisas que não são como se já fossem. Então a dinâmica da fé é porque eu sei que vai acontecer, eu já celebro antes de acontecer. Você está comigo? Eu lembro quando a gente alugou esse espaço, uma das coisas que eu tinha mais urgência era o batismo. E aí falaram: é grande demais, não precisa disso tudo, vamos fazer menor, está muito caro. Cara, vai ficar pequeno, não vai caber todo mundo. Aí fizemos esse lago, agora vamos fazer um 5 vezes maior. Em algum momento vai ficar pequeno, e faremos outro ainda maior. Em algum momento vai ficar pequeno. Mas você não pode esperar que algo chegue numa medida para você reagir à medida que algo está. Você precisa estabelecer uma nova medida para que você esteja pronto para receber aquilo que ainda estará. Eu tenho 500 pessoas se batizando, mas preciso preparar um lugar para 3.000. Eu tenho 3.000 pessoas se batizando, mas já estamos preparando um lugar para 10.000. Temos 10.000 pessoas se batizando, já estamos pensando em que lugar comportaria 30.000. Porque quando você caminha com o Deus da provisão, o Deus do transbordo, um Deus de aceleração, um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não dá para você trabalhar com a medida do dia. A medida do dia fala sobre uma porção de hoje. A medida da fé fala sobre algo que você ainda não viu, o seu ouvido ainda não ouviu, ainda não penetrou no teu coração, mas Deus já preparou para você. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? A medida da fé fala sobre saldo da conta. A medida, natural fala sobre saldo da conta. A medida da fé fala sobre os tesouros de Deus. A medida natural fala sobre o diagnóstico do médico. A medida da fé fala sobre uma promessa de Deus. Certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A medida natural fala sobre coerência. Se você tem esse tamanho, construa algo do seu tamanho. A medida da fé fala sobre dependência. Mesmo que você tenha esse tamanho, construa algo ao tamanho de Deus. Faz sentido? A medida natural fala sobre vista, o que eu consigo ver. A medida da fé fala sobre visão de Deus, o que Deus está vendo e me mostrou. Você precisa escolher que tipo de dimensão você quer caminhar. Se você quer caminhar na dimensão de Deus, você vai precisar, eu boto entre aspas, aposentar os seus sensores naturais e começar a se mover pela fé. Os sensores, eles falam a respeito daquilo que é palpável. A fé fala a respeito daquilo que é mais real do que tudo que você possa tocar.
Agora você precisa preparar um ambiente. Não dá para ser natural, esperar viver o sobrenatural. Não dá para ter uma mentalidade negativa, esperar viver uma vida positiva. Não dá para falar de passado, esperar viver o futuro. Não dá para viver falando de maldição, esperar viver bênçãos. Não dá para viver falando de batalha espiritual, esperar viver escape. Não, você precisa falar sobre o seu futuro. Você precisa encher a tua boca de palavras relacionadas ao teu destino. E você precisa profetizar o que quer viver, não o que você está vivendo. O que você está vivendo todo mundo já está vendo. O que você vai viver só Deus viu e falou para você. Então você pode dizer: a conta não fecha, eu estou sem dinheiro, falta recurso, eu fui despejado, eu estou com esse problema, estão me perseguindo. Você pode dizer: a dupla honra de Deus é real, ela está a caminho, tempos gloriosos estão a caminho, hoje é um bom dia para viver milagre. Deus vai cumprir o que me prometeu, por mais que não faça sentido hoje. Se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa mensagem, mesmo com calor? Agora tem um ponto que é muito importante, que a gente precisa entender. Olha para mim. Olha para mim, irmão. Esquece a irmã que está banando do lado. Não se desconcentra. Tem um princípio fundamental sobre ambientes e o novo de Deus. Toda promessa gerada em Deus só se sustenta por Deus. Guarda isso aqui. Eu vou usar uma analogia bem básica para facilitar o entendimento. Se o seu carro é a gasolina, não dá para esperar botar diesel e fazer que ele se mova, porque existe uma matriz energética que foi estabelecida desde a origem dele. Quando desenharam ele, quando estabeleceram, quando foi feita a concepção desse motor, foi estabelecido uma única fonte. Então, se você quer viver planos naturais, você pode viver a partir de uma medida natural, mas se você quer viver planos de Deus, você só consegue vivê-los a partir de Deus. E aí que muita gente se perde. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muita gente que começou a partir de uma dependência de Deus, mas depois que chegou em um certo patamar, quer caminhar sem depender de Deus. É aí que a conta não fecha. Quando você entende que a sua família foi Deus quem te deu, você só mantém sua família de pé por Deus, irmão. Quando você entende que o seu casamento foi Deus quem te deu, você só mantém o seu casamento em pé por Deus. Quando você entende que a sua empresa foi Deus quem te deu, você só mantém a tua empresa em pé por Deus. Quando você entende que o seu chamado foi Deus quem te deu, você só mantém o teu chamado vivo por Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Agora, sem perceber, muitas vezes isso é um convite muito sutil que o inferno nos faz em toda estação de transbordo e prosperidade. Somos convidados a nos desconectar de quem nos trouxe até aqui e caminhar sozinhos. Lembra de Saul? Saul pede o reinado quando faz o que não foi ungido para fazer. Irmão, pega isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que o profeta se aproxima e fala: Saul, se você não tivesse feito, o seu reinado duraria para sempre, mas por que você fez, Deus já está levantando um homem segundo o seu coração. E aí tem um momento que o profeta chega para Saul e fala: Saul, a unção saiu de você, a glória não está mais sobre você, Deus te rejeitou. Sabe qual a preocupação de Saul? Não é permanecer em Deus, não é se arrepender e voltar para onde ele se perdeu. A única preocupação dele é: profeta, eu só queria pedir uma coisa, que o povo quando me olhe não perceba que a glória de Deus não está mais sobre mim. Irmão, alguém divorciado de Deus é tão feio de ver, tão triste de ver. Saul foi escolhido e ungido por um profeta, foi levantado ao trono por Deus, mas quando se desconecta e perde a unção de Deus, ele não está preocupado em ter saído do lugar que Deus o estabeleceu. Ele só está preocupado em como os outros vão me ver quando eu não estiver mais nesse lugar. Tem muitos ministérios que não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais vida, mas a preocupação é só manter o status. Não podem saber que a graça de Deus não está mais sobre nós e cabode, a glória de Deus se foi. Quantos empresários tentando viver uma vida de dublê de rico, não tem mais recursos, não estão prosperando, mas não querem dar o braço a torcer de que não estão mais no lugar em que o dia estiveram. Por que muitas vezes isso acontece? Porque nós sabemos quem nos trouxe até aqui, mas depois que é suficiente para a nossa medida, a gente quer caminhar sozinho.
Você pede conselho para Deus enquanto não tem nada, mas depois que tem alguma coisa se torna arrogante e acredita que sabe o que é melhor para você. Você pede para Deus abrir uma porta enquanto não tem nada, mas depois que muitas portas se abrem, a gente sem perceber se torna arrogante e quer escolher as portas que vai entrar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Toda promessa que começa em Deus só se sustenta por Ele, porque o ambiente que você estabelece também um vínculo com aquilo que foi gerado. A fonte de vida que gerou o que você tem não pode ser desconectada do ambiente que você estabeleceu. Alguém está comigo? Diga amém. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira suas promessas de Deus, elas morrem, porque promessas geradas em Deus só frutificam em Deus. João diz: sem mim não podeis fazer coisa alguma. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira, nós fomos enxertados. Então, enquanto estamos enxertados na videira verdadeira, frutificamos. Mas se fomos removidos dele, aí acontece uma ilusão. Por alguns dias as folhas permanecem verdes. A gente consegue fingir por um tempo, mas a gente não consegue fingir para sempre. As nossas folhas podem permanecer verdes sem Deus por algum tempo, mas a gente não consegue mais frutificar quando não estamos conectados nele. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando você estabelece um ambiente para o novo de Deus, tudo que Deus vai te dar só se sustenta se você permanecer nele. É um princípio de dependência que Deus estabelece. Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês permanecerem em mim, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O ambiente mais poderoso que a gente pode gerar em Deus é um ambiente de permanência. É preparar um lugar para Deus estar, é preparar um ambiente para Ele se mover, porque no princípio, entre a queda e a nova aliança, o Espírito de Deus, Ele visitava a criação, mas a partir da nova aliança, agora o Espírito e a vida de Deus habitam na criação. Você se tornou morada de Deus, Ele abriu espaço para habitar em você. Ele não quer visitar você, Ele não quer se hospedar em você, Ele decidiu morar em você, Ele decidiu tabernacular em você. Então, uma vez que esse espaço foi aberto, as novidades de Deus são estabelecidas sobre você. Quando você fizer o carisma, você vai aprender sobre as realidades da nova criação. Então, uma vez que eu abri espaço para a vida de Deus, se estabelece as realidades da nova criação, uma nova natureza, uma nova mentalidade, novos milagres, uma nova dinâmica, um novo nível de aceleração, uma nova velocidade de movimento, de mover, uma nova linguagem. Então, quando isso se estabelece, não dá mais para você caminhar como caminhava, porque você não é mais quem você era. Você agora não caminha no Cronos, você caminha no Kairos. Você agora não caminha na força do braço, você caminha na força de Deus. Você agora não vai para uma batalha sozinha, é Ele quem vai à frente das suas batalhas. Agora não é você quem se justifica, é Ele quem justifica você. Agora não é mais você que provê para a tua casa, é Ele quem dá a semente ao que semeia. Agora não é você mais que fala, eu quero, é Deus que está dizendo, seja feita a minha vontade. Agora, irmão, não é mais o teu nome, é o nome de Jesus acima do seu. Então, agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? A palavra de Deus nos garante, nós cremos e nós declaramos nessa manhã. Levante suas mãos e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, conhecer, vamos para Ele. Será que você pode fazer barulho? Será que alguém pode dizer, ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. Aleluia. Alguém feliz ainda? Alguém consegue ouvir mais 5 minutos? Aleluia. Aleluia. Milagres em que Deus estabelece o ambiente antes do milagre. Um desses aqui você com certeza lembra dele. Lembra do milagre da água sendo transformada em vinho? Primeiro milagre que a gente tem relatos na Bíblia. Jesus está numa festa de casamento e naquela época o vinho simbolizava a alegria da festa. A alegria acaba, mas o Filho de Deus está lá. Ele foi convidado, o nome dele estava na lista. Ele entrou naquele casamento. Deram espaço para ele. Irmão, tem lugares que Deus não entrou porque o nome dele não foi citado. Tem coisas que a gente está fazendo e Deus ainda não derramou algo porque ele nem foi convidado. Eu estava com um médico que é membro da nossa igreja ontem num casamento e ele abriu a agenda dele. Médicos, ouçam isso.
Ele abriu a agenda dele, ele falou: pastor, tem alguns meses que Deus me pediu isso. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu chamei as secretárias e falei: em todos os dias que eu for atender, o primeiro horário já deixa bloqueado para Deus. Aí tá lá, primeira consulta, Jesus. Aí tem todos os outros horários. Ele foi passando, terça-feira, quarta-feira. Ele falou: primeiro eu me consulto com ele para estar bem, para consultar quem vem depois. Eu tiro 1 hora lendo a Bíblia, orando, fazendo devocional. Ele falou: estou comprando um devocional seu para cada funcionário colaborador, porque a gente vai ler junto 365 dias e o primeiro horário do dia da clínica é para ele. Irmão, quando você abre espaço para ele, algo vai acontecer. Você fala: uau, o que está acontecendo? Olha como está crescendo, olha como é que está prosperando, olha a paz, olha como é que Deus removeu pessoas sem a gente precisar se indispor, olha como é que Deus trouxe clareza, pessoas que estavam me traindo, pessoas que estavam fazendo motim, olha que cara incrível que Deus trouxe, olha que porta que Deus abriu. Por que isso está acontecendo? Porque abrimos espaço para o sobrenatural. O sobrenatural se manifesta. Você está comigo? No milagre da água sendo transformada em vinho, quando Maria dá a instrução, ela fala: façam tudo o que ele pedir, façam tudo o que ele mandar. E aí então mandam buscar talhas de água. O vinho não foi gerado do nada. O vinho não foi derramado sobre a mão daqueles que tinham sede, não. Um ambiente foi criado. Alguém precisou obedecer. Sabe qual é um dos princípios que a gente cumpre enquanto cria um ambiente? A gente está obedecendo uma direção. Quando Deus pedir para criar um ambiente, crie. Porque quando o seu ambiente estiver pronto, aquilo que Deus prometeu vai ser derramado. Ela fala: façam tudo o que ele mandar. Ele fala: então tragam talhas de água. E quando as talhas chegam e são cheias, aquilo que era água se torna vinho. Tem outro momento na Bíblia que fala sobre a multiplicação de pães e peixes, Mateus 14, 13. Eu vou ler bem rápido, não precisa nem colocar na tela, só para a gente acompanhar rápido. Mateus 14, 13 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. E as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu então Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Então eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E aqui começa a preparação do ambiente. Você está comigo? Diga amém. Amém. Jesus diz: tragam-no aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, se for para ele você pode fazer melhor. Irmão, deixa eu te levar para um lugar. Jesus está a alguns minutos de multiplicar pães e peixes. Primeira coisa que ele faz: prepare um ambiente. Sentem-se em grupos, assentem-se na grama, tragam os pães, tragam o peixe. Ele agradece antes do milagre acontecer, ele dá graças antes de partir. Irmão, tudo que acontece nos céus acontece debaixo de ordem. Ele não sai jogando os pães para a multidão, ele pede para que se assentem. Ele não sai multiplicando e jogando no chão e eles vão pegando do que cai. Não, ele não deu migalhas, ele compartilhou milagres. Milagres precisam de um ambiente para serem bem recebidos. Milagres não são como migalhas que caem do chão, milagres são como pães que descem do céu. Você precisa preparar um ambiente para receber com temor e reverência, porque por mais que se torne habitual viver milagres com Deus, ainda é sobrenatural viver um milagre de Deus. O dia que eu chegar aqui e falar assim: pastor, a igreja está cheia. Ah, legal, mas está sempre cheia. Eu desonro o que Deus está fazendo.
eu firo um ambiente que a gente está estabelecendo. O ambiente de temor está preparado para receber o novo de Deus. Como que está a igreja? Uau, a igreja está linda. Meu Deus, quanta gente. Uau, quantas famílias. Meu Deus, você viu quanta salvação. Você viu aquela cura, você viu aquela pessoa, você viu aquela criança. Irmão, esse temor cria um ambiente de temor. E onde existe temor, existe sabedoria. É o princípio da sabedoria. Alguns falam, cara, o André está tão diferente. Tem 2 anos que ele prega diferente. Parece que tem uma rema diferente, uma sabedoria de Deus. Estamos aumentando a profundidade, as dimensões desse ambiente de temor. Quanto mais temor na sala, mais sabedoria do alto. Ele começa a fluir, a rema começa a vir, as pessoas são tocadas e coisas sobrenaturais acontecem naturalmente, porque a gente está preparando o ambiente. Você está comigo? Diga amém. Tem gente orando por você antes de você chegar. Tem pessoas aqui atrás do palco orando por mim enquanto eu prego para liberar algo sobre você. Tem pessoas orando pelos seus filhos. Tem pessoas orando por quem está online. Estamos o tempo inteiro criando espaço para o novo de Deus. A Bíblia diz que se permanecermos nele, a palavra dele permanecer em nós, pediremos o que quisermos e lhe será concedido. Você percebe que até nesse texto de João 15 fala a respeito de preparação de ambiente. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você precisa abrir espaço para a palavra de Deus entrar. Você precisa abrir espaço para a vida de Deus fluir. Você precisa abrir espaço para a promessa de Deus se mover. Sabe, tem um outro texto que fala sobre espaços que são abertos antes de um milagre acontecer. E esse, eu já falei algumas vezes, mas talvez seja novo para alguém. E para mim é muito simbólico a dinâmica de Deus nesse milagre especificamente. Porque a palavra fala sobre uma viúva, que os filhos estavam sendo levados como pagamentos de uma dívida, se tornariam escravos. Ela não tinha mais o seu marido, óbvio, ela é uma viúva, ela está num momento de necessidade e ela recorre ao profeta, e o profeta dá uma direção. O profeta fala: recolha vasilhas vazias, muitas, não poucas. E ela recolhe o máximo que ela consegue. E aí a próxima direção dele é: agora fecha a porta da sua casa. Ou seja, prepare um ambiente, algo vai acontecer. E ela está com os filhos, ela prepara o ambiente, ela fecha a porta, aquele lugar se torna um lugar secreto, e ela apresenta para Deus as vasilhas. E a Bíblia diz que quando ela apresenta a vasilha vazia, o óleo de Deus começa a escorrer sobre o ambiente que ela preparou. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. A primeira vasilha está cheia, ela coloca do lado, pega a próxima e ela apresenta a próxima e continua escorrendo. E ela está quase enchendo. Imagina ela falando: filho, pega mais uma, vai, traz outra. E ela coloca a terceira. E não dá para a gente ter uma noção sobre a medida, mas são muitas vasilhas vazias. Mas aqui tem um princípio. Isso é muito forte. A Bíblia diz que o óleo só começa a escorrer quando o ambiente está preparado. O óleo não estava escorrendo e ela correu para pegar um pouco do que escorria. Não, o óleo só começa a escorrer quando o ambiente está pronto para receber o que o céu já estava pronto para derramar. Agora, a mesma proporção acontece também quando o óleo para de escorrer. A Bíblia diz que quando acabam as vasilhas, o óleo para. E aí que muita gente se frustra achando que a fonte dos céus, por algum motivo, elas acabaram. Talvez em alguma área que você prosperava e não prospera, que você crescia e não cresce, que você avançava e não avança. Isso não tem a ver com uma medida de Deus que se esgotou. Isso tem a ver com algo que cessou, parou. A Bíblia não diz que o óleo acabou, porque aquilo que vem do céu para a terra é inesgotável. A Bíblia diz que o óleo parou porque não havia mais ambiente para receber o que os céus queriam derramar. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando a vasilha acaba, o óleo para. Eu creio que se em algum momento a gente falar para Deus que está bom essa medida, Deus vai falar: para mim está bom também. Se em algum momento a gente quiser sair desse lugar de dependência e começar a se mover mais de forma cartesiana, as coisas vão parar de acelerar na medida que tem acelerado. Eu creio que se em algum momento eu cair nesse erro que é muito convidativo, principalmente em igrejas que vão crescendo e se organizando, de botar um gestor para pastorear, ao invés do pastor pastorear o gestor, a gente vai começar a se mover por aquilo que faz sentido e não por aquilo que Deus está falando. Irmão, não temos um gestor que lidera essa igreja.
Aquele que lidera essa igreja é Jesus, e ele fala com o pastor dessa igreja, que fala com o gestor dessa igreja como vai ser. Então a gente comunica o que Deus falou, a gente não precisa que Ele nos prove quem Ele é e como Ele faz. Não é sobre respostas, não é sobre aquilo que Ele pode fazer, tendo que ser provado o tempo inteiro. Deus, você não precisa provar mais nada. Se o Senhor falar que vai acontecer, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor falar que a Castelo vai ser desviada por conta da igreja, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor falar que prefeituras no entorno vão comprar frotas de carro para trazer os doentes no domingo para serem curados, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor falar que governadores, prefeitos, o presidente da república vai querer congregar nessa igreja, a gente vai ter que ter mais de um L ponto para receber comitivas de lugares de outros países, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor disser que em algum momento vai ter que ter uma área só para embaixadores, porque pessoas de outras nações vão vir aqui, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor falar que a gente vai construir hospitais, orfanatos, que o nosso braço de justiça social vai ser maior do que tudo que já vimos até aqui, nós cremos, já aconteceu. Se o Senhor falar que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares se moverão de outros lugares para morar em São Paulo, para viver igreja, nós cremos, já aconteceu, porque nós vimos o Senhor fazer no passado. Nós vimos Lázaro ressuscitar, quando homens diziam, não tem mais jeito, não tem mais como. Uma palavra tua trouxe o Lázaro de dentro para fora, uma palavra tua fez o mar se acalmar. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo que nos dá palavras, e quando criamos ambientes e espaços, Ele derrama o que prometeu. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, nós cremos, já aconteceu. Você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Vamos lá, conhecer, alguém pode fazer barulho aqui nessa manhã. Aleluia. Eu estou finalizando. Alguém me dá mais 5 minutos, diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Guarda isso aqui, irmão. Quando você define um limite para o seu ambiente, você define um platô para o novo de Deus. Eu costumo brincar que se aquela viúva tivesse aberto uma fábrica de vasilhas, até hoje a gente estaria no mercado comprando o azeite da viúva. Qual azeite que você vai comprar? Azeite galo, azeite não sei o quê? Não, eu gosto do azeite da viúva. É o mais tradicional. Começou a escorrer e nunca mais parou. Não há desperdício no reino de Deus, embora haja transbordo. A medida dele transborda a nossa. Mas se em algum momento não tem mais espaço para o que Ele quer derramar, vai cessar. Você precisa abrir espaço para o novo de Deus. Você está comigo? Diga amém. Sabe, eu quero finalizar com algo que Deus me falou no caminho para cá, e me tocou muito. É simples, mas é tão poderoso. Deus disse para mim, filho, no princípio eu criei um jardim, e no final eu estou criando moradas. Do princípio ao fim eu estou estabelecendo um ambiente para receber você. A Bíblia diz que por 6 dias Ele constrói um jardim para me colocar lá. Mas Jesus, Ele faz uma promessa logo antes de acender os céus. Ele fala, eu estou voltando, eu vou estar junto do Pai, e eu e o Pai vamos construir moradas para receber vocês. E se assim não fosse, eu não teria dito. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O mesmo Deus que preparou um jardim no princípio está preparando moradas no final. O final da tua história é habitar no espaço que o próprio Deus está abrindo. Deus abriu espaço para você e para sua casa. Deus abriu espaço para você e para os seus filhos. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus abriu espaço, as promessas dele são de vida eterna. Não são só para esses dias, não é só para esse tempo, não é só para uma conquista territorial, não é só para aquilo que se pode tocar, é para algo que além do que os seus olhos podem ver. As palavras que Deus tem para nós são palavras de vida eterna. No princípio Ele constrói um jardim, e quando a gente se perde Ele constrói uma tenda, e quando Ele entrega o seu filho Ele constrói um caminho.
e agora Ele está construindo moradas. E se você crer e entregar os teus caminhos ao Senhor e confiar nele, há uma morada preparada por Deus para você, há uma promessa de Deus estabelecida sobre você. Nós cremos que enquanto estamos na terra criamos espaço para o novo de Deus, mas nós também cremos que Jesus já está nos céus, preparando espaço para quando nós chegarmos. Há uma morada preparada para você, há uma morada preparada para aquele que crê, há uma morada preparada para aquele que confia no Senhor, para aquele que entrega os seus caminhos ao Senhor. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero te convidar em nome de Jesus, enquanto o instrumental lidera a gente, de olhos fechados, eu quero que você comece a apresentar a Deus o teu coração, os teus planos. Começa a dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu te entrego a minha vida, eu te entrego, Jesus, o controle, eu te entrego a minha agenda. Seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Seja feita, Jesus, a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.